Fala pessoal, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares, estamos novamente com o nosso quadro Leituras Obrigatórias, nosso quadro semanal aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu trago para vocês um artigo que discute aspectos relevantes ligados a uma modalidade esportiva de combate que é o Taekwondo, cujo esse artigo está intitulado como Talent and Creativity of Taekwondoist Winners of 2016 Summer Olympics. É um artigo da professora Cristina Menescardi, que discute quais são as características referentes aos atletas que foram vencedores dos Jogos Olímpicos de 2016. E para discutir esse tipo de assunto, inicialmente os autores trazem algumas informações de extrema relevância sobre o que seria a característica do Taekwondo enquanto modalidade esportiva de combate e o que atletas vencedores têm como ponto importante de destaque referente às suas comparações com outros atletas. No Taekwondo, diversos dados da literatura nos apontam que 47% dos pontos obtidos durante os combates são derivados de realização de ações defensivas. Em complemento a isso, os outros 52% do total de pontuação obtida em combate são derivados de ações ofensivas, assim caracterizando uma boa relação de proximidade entre as ações defensivas e ofensivas durante a realização dos combates. Nesse sentido, em relação à quantidade de ações que são efetuadas pelos atletas durante as lutas, tradicionalmente atletas vencedores e perdedores não apresentam tantas diferenças quanto a numeração total de golpes durante os combates. Entretanto, os atletas que hoje apresentam maior incidência de vitória têm como característica apresentar uma maior efetividade dos golpes, ou seja, realização de ações que tradicionalmente se convertem em pontos dentro da luta. Isso, inclusive, é um descritor que separa os atletas que são considerados mais talentosos daqueles que, em tese, são menos talentosos ou que possuem menor aptidão para desempenhar suas funções dentro do combate. Entretanto, algumas lacunas importantes permanecem a respeito desse tipo de conhecimento. E isso acaba, obviamente, limitando o nosso entendimento de pontos mais detalhados dessas questões que separam atletas que são vencedores de atletas que eventualmente são perdedores. Nesse sentido, os autores trazem alguns pontos importantes referentes ao que seriam as características do atleta vencedor e quais lacunas de conhecimento a gente ainda tem sobre essas questões. Na concepção dos autores, atletas vencedores têm 3 aspectos de maior vantagem comparado aos atletas que são perdedores. O primeiro, talvez o mais importante de todos, as tomadas de decisões que esses atletas efetuam durante o combate. Obviamente, esses atletas têm uma tendência a tomar decisões que resultem em maior condição de vantagem e, consequentemente, em pontuações. O segundo aspecto são as características das ações que eles efetuam ao longo dos combates. Eles apresentam uma configuração de sequência entre as ações que são efetuadas que parecem trazer também essa vantagem e que parece reforçar a ideia de mais assertividade nas tomadas de decisões. E, por fim, há uma identificação previamente caracterizada na literatura científica que sugerem quais são as ações mais realizadas por esses atletas, o que nos traz uma ideia de que esses padrões técnico e táticos sejam importantes para nos dar detalhes de como esse atleta vencedor desempenha suas funções durante o combate. Contudo, esses 3 itens, obviamente, ainda carecem de algumas explicações relevantes, tais quais como as informações objetivas nas tomadas de decisões se distanciam ou se aproximam entre si, o quanto essas decisões são parecidas quando esse atleta gera pontos com diferentes adversários. Isso é um ponto que ainda não temos grandes esclarecimentos. Um outro aspecto relevante é o quanto o tipo de ação efetuada no combate está associado ao grau de exigência que a luta impõe e ao seu consequente resultado após a realização dos rounds. E o terceiro ponto é qual seria a característica mais patente de combinação entre as diferentes ações efetuadas no combate e o perfil que configura totalmente esse atleta vencedor em relação ao atleta perdedor. Então, esses 3 itens ainda carecem de mais explicações, o que ainda nos coloca em condições de diversas dúvidas para um melhor entendimento do que pode caracterizar o talento e a criatividade dos atletas que são vencedores em competições importantes como as Olimpíadas.
Desta maneira, o objetivo deste estudo foi analisar e identificar quais são as características do desempenho técnico e tático dos atletas de taekwondo que disputaram as Olimpíadas de 2016 e, para tentar atender esses objetivos, houve um olhar para 3 pontos relevantes acerca do que foi o estudo efetuado aqui. O primeiro aspecto envolve a identificação de combinações sequenciais das ações efetuadas durante os combates. O segundo ponto refere-se ao que a gente chama de coordenadas polares. Coordenadas polares nada mais são do que coordenadas sequenciais entre ações, baseadas no modelo de Markov, que nos permite identificar quais tipos de ações são efetuadas pelos atletas e como elas variam entre si para algumas situações específicas, como pontuações de maior valor e pontuações de menores valores. E o terceiro item a ser ponderado nesse estudo são as diferenças que eventualmente possam existir entre esses atletas que são vencedores dos combates e os atletas que apresentam eventualmente a derrota ou um menor índice de desempenho se comparado àqueles que são os vencedores. Então, a partir desses 3 aspectos, os autores tentaram cumprir os objetivos propostos aqui no artigo. E, inicialmente, os autores trazem para nós uma sequência de gráficos que tenta, de certa forma, mostrar como é mapeado a realização das diferentes ações em combates e esses gráficos separados por atletas que são considerados vencedores e perdedores. Na primeira questão envolvendo aqui o estudo, os autores trazem esse primeiro dado envolvendo o que seria as coordenadas polares para ações que valem de 1 a 3 pontos referentes aos atletas que são vencedores. Então, tradicionalmente, atletas que são vencedores, eles apresentam as seguintes configurações. No que diz respeito a ações de 1 ponto, esses atletas têm como maior recorrência combinações entre técnicas do que a gente chama de ataque direto, que é ataque efetuado sem qualquer movimentação prévia por parte do próprio atleta, combinado com movimentação de esquiva ou movimentação de controle de distanciamento como estratégia defensiva. Então, parece que o controle de distância associado ao ataque direto é o que caracteriza a maior recorrência de realização de ações que resultam em 1 ponto obtido durante os rounds e durante o combate. Quando nós olhamos as ações que normalmente valem 3 pontos, a gente observa uma pequena mudança. Na verdade, a nossa mudança é uma mudança de ordem. Inicialmente, parece que esses atletas vencedores realizam mais movimentações de esquiva, seguidas dessas movimentações de esquiva para realizar ações que caracterizam 3 pontos. Esses atletas realizam de forma mais recorrente o que a gente pode chamar de ataque direto também, o que nos dá uma conotação de que, de maneira inversa, para 3 pontos, primeiro o atleta se movimenta, depois ele efetua uma técnica ofensiva, enquanto para 1 ponto ele efetua a técnica para depois efetuar alguma movimentação de maior controle de distância. Isso como uma primeira condição de característica desses atletas vencedores das Olimpíadas de 2016. Quando nós observamos o que ocorre nos atletas que infelizmente são perdedores, se comparado aos demais, a gente observa uma condição de coordenadas um tanto quanto diferentes. No primeiro ponto, no que diz respeito às ações que envolvem 1 ponto apenas, os atletas perdedores tradicionalmente utilizam mais a perna da frente como uma opção de movimentação ligada à formação de técnicas de defesa ou de bloqueio aos golpes dos oponentes, isso combinado com o uso da perna de trás ou da perna traseira para tentar efetuar ataques e, invariavelmente, esses ataques efetuados com a perna traseira, eles envolvem um tempo de movimentação mais longo, o que acaba obrigando desse atleta eventualmente a despender de uma maior velocidade e de uma maior condição coordenativa entre as decisões. Quando nós observamos as ações que configuram 3 pontos, esses atletas eles invertem a ordem, assim como foi observado anteriormente para os vencedores. Esses atletas eles tentam para 3 pontos inicialmente usar a perna de trás com alguma técnica que envolve golpes na linha da cabeça
sempre tentando transmitir, obviamente, a maior condição de impacto, até para buscar uma pontuação mais agressiva ligada a um possível nocaute. E em contrapartida disso, eles utilizam menos a perna da frente como uma opção de defesa ou como uma opção de ataques de maneira mais rápida ou até com mais variações para desenvolver um maior volume de luta eventualmente. Então, há uma inversão de ordem se comparado ao que nós observamos entre as ações de 1 ponto e as ações de 3 pontos. De maneira a continuar a entender esse cenário, o que seria diferente entre atletas vencedores para técnicas que são aplicadas entre primeiro, segundo e terceiro round? Vamos tentar entender aqui nessa figura 3, que aqui os autores trazem quais seriam as ações efetuadas ao longo de cada round, valendo eventualmente a obtenção de 1 ponto. Então nós conseguimos observar que nos atletas vencedores, no primeiro round, esses atletas eles têm uma maior variabilidade de ações técnicas. Esses atletas efetuam em maior quantidade a utilização de técnicas envolvendo chutes circulares ou movimentos circulares, combinadas, eventualmente, com movimentação de controle de distância de entrada e saída do raio de ação do oponente, conjuntamente com uma menor utilização da perna de trás e com uma maior utilização da perna da frente, fazendo assim a utilização de técnicas que envolvem uma maior sequência de ações com mais velocidade, porque a perna da frente, invariavelmente, ela acaba possibilitando movimentações que levam menor tempo para atingir o oponente. E isso acaba caracterizando também o fato de, no primeiro round, nós vermos uma maior movimentação constante desse atleta pela maior quantidade de ações mapeadas aqui nesse gráfico. Paralelamente, no segundo round, nós observamos já que há uma mudança importante de padrão, onde eventualmente esse atleta ele utiliza em maiores quantidades de vezes técnicas que englobam pontualmente a utilização de contra-ataque simultâneo. Contra-ataque simultâneo é aquele que é iniciado conjuntamente com o ataque que o oponente tenta fazer contra o atleta, e isso acaba tornando, por ser uma ação que o atleta ele tenta antecipar ou tenta evitar que o ataque do oponente atinja primeiro a si próprio, e isso combinado com o que a gente chama de openings. Openings são caracterizados como técnicas também de controle de distância, de aproximação e afastamento do raio de ação do oponente. Parece que em segundos rounds, essas são as duas ações mais características, mais utilizadas, que acabam, obviamente, afetando toda a dinâmica de pontuação envolvendo esse combate. Já no terceiro round, a gente observa que há um uso mais recorrente do membro direito. Parece que a maioria dos atletas apresentam como característica de lateralidade movimentos com mais recorrência utilizando a perna direita, preservando também como característica a movimentação de openings, que são as movimentações de aproximação e afastamento do raio de ação do oponente, combinado com os contra-ataques simultâneos, combinados com as técnicas de chute semicircular. Então, essas são algumas das características que o atleta vencedor tende a apresentar, variando as ações entre primeiro, segundo e terceiro round, sendo essas ações mais ligadas a situações que englobam apenas 1 ponto. Quando nós observamos esse mesmo perfil de atletas, mas voltado para as ações que envolvem 3 pontos, nós vemos poucas mudanças no padrão de comportamento desse atleta. O que nós começamos a ver aqui nesse sentido é que no primeiro round há uma maior recorrência de movimentos semicircular combinados com técnicas de defesa e variação entre membros, perna da frente e perna de trás. Então, diferentemente de técnicas valendo 1 ponto, para técnicas de 3 pontos, há uma maior variabilidade entre as pernas posicionadas na frente e atrás para executar as ações ofensivas. Enquanto no segundo round há uma maior prevalência de ações envolvendo o controle de distância e, novamente, os contra-ataques simultâneos, enquanto no terceiro round há uma maior variabilidade de posicionamento quanto à utilização da perna direita ou da perna esquerda, ou seja, novamente, a variação ligada à lateralidade. O que nós conseguimos observar de ponto mais relevante aqui? Que quando nós pensamos
em relação às ações que podem valer uma pontuação mais alta, há uma inversão de coordenadas se comparado ao que nós observamos para ações de apenas um ponto, o que nos indica, obviamente, que essas adequações caracterizam possíveis combinações com as ações de diferentes pontuações a serem efetuadas ao longo de cada um dos rounds do combate. Quando nós vamos olhar o outro lado da história, que são os atletas perdedores, nós conseguimos encontrar características pontualmente diferentes. Normalmente, esses atletas, para efetuar ações que valem apenas um ponto, eles apresentam como característica, no primeiro round, uma maior utilização de ataques diretos, sem qualquer combinação de controle de distância ou, eventualmente, de outras técnicas ofensivas que possam ser utilizadas. Em paralelo, no segundo e no terceiro round, a gente observa uma mudança importante de padrão. Dentre essas mudanças de padrões, no segundo round, há uma tentativa desse atleta combinar a realização de movimentos lineares e circulares quanto técnicas de ataque e também de uma boa variabilidade entre a utilização de perna da frente ou perna de trás para executar esses golpes. Essa variabilidade, com esse aumento na variação de ações, indica a maior margem de erro nas tomadas de decisão que esse atleta toma e algo muito característico ao que ocorre principalmente no segundo round, onde esse cara eventualmente tem que buscar reduzir a desvantagem que ele já pode apresentar no combate a essa altura da luta. Quando nós observamos no terceiro round, uma característica importante, parece que esse atleta volta a tentar fazer o uso de ações envolvendo ataque direto, e essa utilidade ela parece estar associada a uma menor efetividade em combate, o que parece facilitar o processo de tomada de decisão efetuado pelo atleta que é considerado vencedor dentro dessa luta. Então, aqui, pelo perfil dos perdedores, a gente observa que há um padrão de coordenadas relativamente diferentes, principalmente no segundo round, onde parece que esse atleta tenta aumentar a quantidade de coordenadas para buscar reduzir a desvantagem obtida até ali ao longo da luta. Quando nós olhamos para ações de 3 pontos ou de 1 ponto, parece que as coisas não vão mudando muito para esse atleta. Parece que no primeiro round ainda permanece o padrão de utilização das ações diretas. Em paralelo a isso, no segundo round, parece que há novamente as mesmas coordenadas entre movimento circular e linear, perna da frente e perna de trás, indicando uma maior variabilidade desse atleta, tentando buscar reduzir a desvantagem em combate, enquanto no terceiro round nós observamos que novamente há uma tentativa no uso de ataques diretos com uma menor efetividade, com um quadrante que aponta um aumento de volume de luta que não implica obrigatoriamente em maiores pontuações, o que indica nesse terceiro round que esse atleta tenta usar mais ações de curta distância ou de maior velocidade para tentar reduzir a desvantagem apresentada até aquele ponto. E quando nós olhamos as ações de 3 pontos, de novo, esse padrão se repete. Buscam 3 pontos com ataques diretos ou ações diretas, tentam no segundo round apresentar uma maior variabilidade de ações, implicando em movimentos circulares e lineares com perna da frente e perna de trás. E essa busca para reduzir essa desvantagem com essa maior variabilidade técnica nem sempre implica em maior efetividade da luta. Isso pode implicar, inclusive, em um decréscimo da efetividade desse atleta com um volume de luta extremamente elevado. E no terceiro round nós observamos novamente o mesmo padrão observado para ações de 1 ponto, em que esse atleta tenta usar ataques diretos como estratégia para reduzir a desvantagem e tentar, através de um volume de luta mais alto, eventualmente conseguir aumentar a sua efetividade, o que nem sempre, como já falado anteriormente, pode acontecer de fato. Então, esse dado aqui que caracteriza o perfil dos atletas perdedores mostra que o padrão de coordenadas para tomadas de decisão entre primeiro, segundo e terceiro round, envolvendo situações que implicam em 1 ponto ou situações que implicam em até 3 pontos, tendem a apresentar o mesmo padrão para esses atletas que não são vencedores, que são eventualmente perdedores dos combates. Quais considerações a gente pode extrair desses dados? Quais interpretações que nós podemos tirar para levar para a prática e para tentar, obviamente,
induzir os atletas a um processo de treinamento mais eficiente. A primeira consideração que nós podemos fazer é a similaridade nas ações para pontuações diferentes. Nós podemos observar que tanto atletas vencedores quanto perdedores, eles tendem a efetuar mais ações ao longo do combate, sempre com um padrão muito parecido entre si, das diferentes coordenadas de ataque direto, contra-ataque simultâneo, uso de perna da frente, uso de perna de trás e, principalmente para os atletas vencedores, o uso do controle de distância ao longo dos combates. Há de se considerar também que entre vencedores e perdedores temos pontuais diferenças nas ações táticas que são selecionadas, onde os vencedores apresentam uma maior utilidade de contra-ataques simultâneos ao longo dos combates. Esses contra-ataques estão invariavelmente associados a essa característica de utilizar um maior controle de distância dentro do combate, enquanto os perdedores tentam, por uma característica interessante, usar mais ataques diretos, principalmente com a perna da frente, para tentar, através de um volume de luta mais alto, buscar reduzir essa desvantagem, o que, como foi dito, nem sempre caracteriza uma estratégia interessante, uma estratégia que converta o volume de lutas em maior efetividade. E, por fim, essa efetividade no que diz respeito às ações efetuadas no combate, parece que o que explica a criatividade, o talento dos atletas que são vencedores, é o fato deles conseguirem apresentar, de maneira aleatória, uma grande variabilidade de ações envolvendo ataques indiretos, contra-ataques, combinados com o controle de distância e movimentação, que implica em uma quantidade de decisões tomadas de maneira mais eficiente e que também traz uma dificuldade para os atletas que são perdedores em ter uma maior assertividade em contra-atacar essas ações que os vencedores têm por característica apresentar durante a realização dos combates. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o endereço do meu Instagram. Clica aqui no sininho para vir as notificações. Compartilha com os amigos, deixe seu comentário e nos vemos na próxima leitura obrigatória. Um grande abraço a todos vocês.